Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, dos versículos 18 ao 35. Aqui Jesus vai então explicar para os seus discípulos o significado da história, da parábola da colheita. Se você se lembra, na última vez em que a igreja nos propôs um evangelho aqui em Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele contava histórias. E aí Jesus fala que essas histórias são para mostrar às pessoas o objetivo do reino de Deus, o que é o reino de Deus. E que eles são abençoados, porque eles ouvem e creem e têm uma ideia do que é o reino de Deus. Mas muitas pessoas não compreendem como eles, então precisam de paralelos, de histórias que tragam em si um paralelo a respeito do reino de Deus. E aí Jesus começa a pedir que eles reflitam sobre a história do agricultor e das sementes. O agricultor sai para semear, as sementes caem em alguns lugares, na estrada, nas pedras, nos espinhos ou na erva daninha. Aqui na Bíblia a mensagem vem como erva daninha, na sua Bíblia pode estar como espinhos. Cai na boa terra e Jesus vem explicando o que é cada uma dessas expressões. Então, o que significa a semente, que é a mensagem do Evangelho, que cai nas pedras, o que cai nos espinhos, etc, etc, etc. E aí ele emenda essa explicação em outras histórias. Fala sobre um fazendeiro que planta uma boa semente, e aí quando ele vai dormir, o seu inimigo ou o seu rival traz um outro tipo de semente e planta junto para prejudicar aquele homem. Geralmente nas Bíblias trazem aí trigo e joio, porque o joio é muito semelhante ao trigo. E, enfim, ele termina de contar essa história aqui dizendo, olha, não se pode arrancar a erva daninha, o joio, antes do tempo, porque senão você arranca junto a colheita boa, o trigo. E conta mais uma outra história sobre a semente de mostarda, e conta uma história sobre o fermento, e tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias, uma longa tarde de histórias, está escrito aqui no versículo 34 na Bíblia Mensagem. Mas eu gostaria de ficar com você no versículo 33, onde Jesus diz, olha, mais uma história, o reino de Deus é como fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando essa massa crescer. E eu fiquei aqui refletindo sobre o que exatamente pode ser esse fermento, o reino de Deus em relação ao fermento. E eu penso que uma aplicação que nós podemos fazer a respeito do reino de Deus como um fermento colocado numa massa para se fazer muitos pães é que nós nascemos para atingir o nosso potencial máximo. Deus não espera de nós, dos seus filhos, dos seus seguidores, dos seus discípulos, menos do que atingir o máximo que nós podemos. Deus nos dota com uma série de capacidades e muitas vezes essas capacidades estão adormecidas dentro de nós até que nós tenhamos um contato genuíno com quem é Jesus. E a partir desse contato, Jesus fará despertar dentro de nós coisas que nós jamais imaginaríamos. Existem até filósofos como Aristóteles que trazem esse tipo de ideia ligada ao conhecimento. Os homens, por natureza, por serem homens, tendem ao conhecimento, Aristóteles vai dizer. E conhecer a Jesus, e agora eu é que estou dizendo, é claro, conhecer a Jesus é exatamente buscar, entender o caminho para alcançar o potencial máximo de cada um de nós. Aristóteles diz que o conhecimento é esse caminho que nos leva ao nosso potencial. E Cristo é o caminho, na verdade, que nos leva ao nosso máximo, a tudo aquilo que nós podemos ser. Não é só o conhecimento em si, mas é o conhecimento supremo, que está todo ali colocado dentro da figura de Jesus. Então, eu não sei como você está no dia de hoje. Eu não sei se você está chateado, se você está para baixo, mas saiba que, apesar de qualquer coisa, há muito aí dentro de você
que Cristo quer transformar em um potencial máximo. A igreja existe justamente para que nós possamos começar a viver isso de alguma forma. É conhecendo a Cristo por meio de uma igreja que nós temos a capacidade de alcançarmos todas as potencialidades que estão adormecidas dentro de nós. Sementes que são árvores em potência. É um outro pensamento de Aristóteles também. Mas que já são, na verdade, algo grandioso. Mas que precisam ser abertas, conhecidas, precisam brotar para que nasçam como um fermento ali numa massa, para que nasçam grandes árvores, para que façam com que a massa cresça. Cristo é o fermento da sua vida. O reino de Deus é o fermento da sua vida. A igreja é o fermento da sua vida. Não desperdice as oportunidades, não desperdice o convívio com as pessoas, com seus irmãos de fé na sua comunidade. E peça a Cristo que isso seja uma verdade na sua vida. Peça a Cristo que todas as suas potencialidades, que todo o seu potencial seja descoberto e usado. Usado para benefício do próximo e usado principalmente para a glória dele. Fique com essa mensagem. Aprofunde-se nisso. Peça a Ele que revele a você, que mostre a você o que você pode fazer e ainda não está fazendo. O que você tem guardado dentro de você aí que Ele te deu como algo único. Porque o reino de Deus é como fermento, que colocado em pouca quantidade, leveda, faz crescer toda a massa. Existem sementes aí que são grandes árvores em potência. Cristo ajudará você a descobrir. Deus abençoe você. Até amanhã.